Desculpa. Boa noite a todos. Hoje, 27 de abril, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. Hoje com Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Sejam todos muito bem-vindos e a todos que irão assistir posteriormente também a nossa gratidão. Convido agora a Grace para fazer a nossa prece e em seguida eu entro com a leitura. Muito boa noite a todos. Vamos orar em alegria, em gratidão, em bom ânimo por nossa reunião mais uma vez aqui, em torno de Paulo, em torno de Jesus, do nosso Evangelho tão querido. Pai amigo, Pai misericordioso, Pai bondoso, agradecemos, louvamos e pedimos que por mais uma vez esteja conosco, que habite em nossos corações, que ilumine nossas ideias, que ilumine cada bom raciocínio que possamos ter, que nos traga o ensejo de dividi-los com nossos irmãos. Que Jesus esteja conosco mais uma vez como guia e que Paulo também possa nos iluminar em torno desse estudo tão bendito da sua epístola aos Coríntios. Que possamos mais uma vez compartilharmos tudo aquilo de melhor que habita em nós com esse grupo tão querido e que possamos, ao fim desse estudo, transmitir tudo isso àqueles que nos cercam, em pensamentos, em atos e em palavras. Que seja o nosso verbo, o nosso viver e a nossa prática. Que os bons espíritos nos auxiliem mais nesse momento, iluminando a mente e o coração de todos aqueles que puderem acrescentar nesse estudo. Abençoa-nos, Senhor, por mais uma vez, que assim seja. Gratidão, Grace. A leitura que eu irei fazer está no livro Vinha de Luz e se chama Manjares. E é Emmanuel fazendo uma reflexão justamente sobre esse versículo que nós estamos. Manjares. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Paulo. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida, trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas, quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca lhe se utilizará a colaboração preciosa. Valioso e indispensável, a experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, estender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as formas da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra.
Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. E é esse versículo que nós iremos ver hoje. Deixa eu. Vocês estão enxergando, né? É, Bíblia de Jerusalém. Os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos. E Deus destruirá aqueles e este. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Alguém quer ler algum outro? Está com alguma outra Bíblia? Só deixa eu terminar. Tem a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Paulo combate a opinião segundo a qual não há diferença entre as necessidades da alimentação e as da vida sexual. Responde: aquelas estão ligadas ao mundo presente e desaparecerão com ele. Versículo 13. Mas conforme versículo 10, 31. A vida sexual afeta a pertença a Cristo e deve ser compatível com a dignidade de membro de Cristo. Versículos de 15 a 17, conforme Efésios 5, 21, 33. Alguém quer ler mais alguma? Eu posso ler? Deve, minha querida. Pronto, aqui a nota ele fala: Paulo enfrenta uma falsa concepção de liberdade, extremamente permissiva em questões de vida sexual. Como princípio, ele salienta que nem tudo convém à condição cristã. Em outras palavras, o cristão deve saber discernir o que leva ao crescimento e à realização da pessoa humana. Uma vez que foi resgatado por Cristo para viver a liberdade, ele não deve deixar-se escravizar de novo, nem mesmo pelo próprio corpo, muitas vezes injuriando o próprio corpo. Gratidão, Fernanda. Mais alguém ou podemos ficar nessa? Vamos ficar, então? Porque vai mudar, assim, pouca coisa. Pecado sexual, é, alimento, comida. Então, eu acho que podemos seguir, né? Então, alguém quer começar ou quer falar alguma coisa que estudou? Ai, deu até calor esse problema todo dia na entrada. Bom, aqui em Coríntios, o que que a gente vai ver hoje? Paulo, ele vem nos trazer que tanto os alimentos quanto o estômago são realidades passageiras. Eles servem para esta vida apenas. Eles pertencem ao ciclo natural da vida física, que é transitória e imperecível. Já o corpo humano, embora também físico, ele tem um destino muito mais elevado. Ele não foi criado apenas para satisfazer as necessidades momentâneas, mas para ser um instrumento de serviço ao Cristo, de serviço de Deus, de serviço a Maria. Então, quando a gente reconhece isso, nós somos convidados a cuidar do nosso corpo como um dom de Deus e uma expressão da nossa união com Cristo. Mas vamos entender um pouco o contexto histórico, né? Por que que Paulo vem falar dessa maneira com os coríntios? Em Corinto, havia uma ideia muito comum, que era a de que a vida sexual e alimentação
eram apenas necessidades físicas e equivalentes, e, portanto, sem importância moral nenhuma. E Paulo vem combater essa visão. Ele vem ensinar que a alimentação ela está ligada à manutenção do corpo físico, que é transitório. E por isso, Deus vai destruir tanto os alimentos quanto o estômago. Mas a vida sexual não é apenas uma função biológica, né? Ela envolve o espírito, porque o corpo não é só matéria, ele é parte da nossa ligação viva com Cristo, né? E por isso o corpo ele deve ser vivido com dignidade, não como um objeto de prazer inconsequente, mas como um membro do Cristo, templo do Espírito. Paulo, ele vem trazer que o nosso corpo é o templo de Deus, é o templo do Cristo, né? E ele é destinado à nossa evolução. Então, tem uma explicação aqui. Os gregos, alguém quer ler? Posso ler? Vamos lá. Obrigada, minha querida. Os gregos sempre desprezaram seus corpos. Havia um provérbio que dizia: o corpo é uma tumba. Epicteto dizia: sou uma pobre alma encadeada a um cadáver. O que importava era a alma, o espírito do homem. O corpo não interessava. Isto dava como resultado duas atitudes. Ou dava origem ao mais rigoroso ascetismo, no qual tudo se realizava para dominar e humilhar os desejos e instintos do corpo, ou em Corinto prevalecia a segunda atitude. Significava que, visto que o corpo não importava, podia-se lhe fazer o que quisesse com ele, podia-se deixá-lo saciar e satisfazer os seus apetites. Não interessava absolutamente. Se o que interessava é a alma, diziam então, não tem importância o que o homem faça com seu corpo. Hum. Barclay. É, É, então já a gente consegue ter uma noção aqui de como que os gregos viam os seus corpos, né? Então, ele já fala que o corpo é uma tumba, ou seja, eles viam o corpo como uma prisão, algo que apenas aprisionava a alma verdadeira. E esse pensamento gerava duas reações diferentes. A primeira é algumas pessoas elas tentavam negar totalmente o corpo. É esse ascetismo aqui, é negar o corpo. E aí, elas negando o corpo, elas se privavam dos prazeres, elas castigavam o corpo, jejuavam, se isolavam e achavam que para libertar a alma era preciso humilhar os desejos e instintos físicos, era preciso castigar o corpo. Então, essa vertente, o corpo, ele era visto como algo inferior ou maligno até. E deveria ser suprimido, deveria ser punido ou ignorado. E eles acreditavam que o contato mínimo com os prazeres legítimos da vida, né, era algo impuro por si só. E isso levou a práticas rigorosas e radicais de privação, e que eles muitas vezes confundiam com santidade. E eles negavam o corpo, como se o simples fato de viver para esses prazeres fosse pecaminoso. E a gente vê daí que e isso influenciou
muitos movimentos religiosos, que não pode beber, que não pode dançar, não pode ir a uma praia, não pode cortar cabelo, né? Então, é, eles viam o corpo como algo impuro. Mas, em contraste com esse ascetismo, nós temos o hedonismo, que era a segunda linha que, que existia, né? Enquanto o ascetismo negava totalmente o corpo, o hedonismo, principalmente em Corinto, que a gente já viu que Corinto era uma cidade cosmopolita que pulsava sexo, né? Então, era o extremo. Se o corpo não importava, eles achavam que eles podiam fazer o que quisessem com eles. Então, aí surgiu essa libertinagem total. Eles se permitiam qualquer excesso, qualquer prática, sem nenhum compromisso moral, porque para eles o corpo era irrelevante. Então, se o corpo fosse destruído, eles poderiam fazer com ele o que eles quisessem. E em Corinto predominava essa versão, esse descuido com a dignidade do corpo, esse uso livre, desregrado, como se o corpo não tivesse valor. Então, era muita libertinagem, né? E essa é o que nós encontramos como hedonismo, a busca pelo prazer como o fim principal da vida, né? A ideia era a satisfação dos desejos físicos que davam origem à existência, né? E então, no hedonismo, o corpo é cultuado, o prazer é exaltado, não há um compromisso do corpo com a moral, com a responsabilidade moral ou espiritual. E é justamente essa a ideia que Paulo vem com firmeza falar, né? Ele ensina que o corpo, ele importa, que o corpo não é uma prisão e nem um objeto sem valor, que o corpo, ele vem ressaltar que o corpo é o templo do Espírito, é o templo de Deus. Então, o corpo, ele faz parte da criação divina, é um instrumento da evolução espiritual. Então, portanto, a gente não pode tratar o corpo com desprezo ou libertinagem, mas tem que ter respeito, consciência, tem que ter o equilíbrio o equilíbrio. E quando a gente percebe essa visão que os gregos tinham, né, ou de libertinagem ou de impureza do corpo, seja por esse lado ascético, né, a gente entende melhor por que que o Paulo vem trazendo isso, né? Com tanta firmeza que o corpo ele é um aliado nosso, né? Ele é a semente da vida, ele é o templo do espírito. E alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Hum. Eu lembro, né, Silvia, que a gente tem essa visão dos gregos bastante ligada à beleza, né? Bastante ligada à beleza, ao corpo físico, ao hedonismo mesmo. É o hedonismo puro. Até a questão depois das esculturas, daí depois vem as Olimpíadas, os corpos muito bonitos do povo, né? O rosto, né, de É, perfeição da é, Nefertiti, né? A gente se lembra isso. Agora, é, parece bem difícil você tirar, né, esses conceitos e transformá-los como Paulo queria, né, que eles pensassem de uma outra forma. Não, não deve ser fácil, porque, né, ele tentou, mas interessante. sim, Mas não foi uma sim, atitude fácil e de grande aceitação, né? Porque não é fácil você se afastar dos seus prazeres e acreditar de outra forma.
O Silvinhas, quando você leu Manjares, você pegou no Vinha de Luz mesmo ou você pegou aqui no Evangelho por Emmanuel? Eu peguei no NetSearch pelo Vinha de Luz. Porque aqui no Evangelho por Emmanuel, você perguntou se tem alguma diferença, nas Bíblias tem pouca, mas aqui ele diz assim: os alimentos são para o ventre, ao É, invés do estômago, né? é, E o é, ventre para os alimentos. uhum, Ventre. é. A Ventre. gente vai dar uma olhada nisso. Eu percebi isso também. É ventre, estômago. E nós temos, então, a gente busca referências, né, cruzadas, e tem várias referências cruzadas a esse versículo para sobre a transitoriedade da matéria. Nós encontramos Isaías 25, capítulo 8, que ele vem falar da morte, que aniquilará a morte para sempre. Então, Isaías ele vem anunciar que Deus vai destruir a morte, o sofrimento. E Paulo, ele traz essa visão ao dizer que o corpo e os seus apetites passageiros serão superados pela ação de Deus. Então, o corpo é para a vida eterna. O corpo é para a vida eterna, assim como, e não para ser escravizado pelas paixões. Eclesiastes também, ele vem refletir sobre a transitoriedade da vida física. E Paulo, ele vem falar, né, que tanto o estômago ou o ventre são para o alimento, que eles são passageiros, e que a verdadeira finalidade do corpo é espiritual, não é biológica. E Mari, minha querida, quer falar agora? Eu Pode posso falar. esperar você terminar. Tá. E em Levítico, ele vem trazer que as práticas imorais, ele vem falar o- ele vem condenar as práticas imorais. Deus, ele havia ordenado já para o povo que que ele se abstivesse das práticas sexuais impuras, já em Levítico. E Paulo, ele vem reafirmar essa ética, né, de que o corpo não é feito para prostituição ou para degradação, mas para expressar essa aliança em Deus. Mateus, ele também vai falar, né, que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora. Então, também é uma alusão do ventre com o estômago. E João 6:27, Mateus, né, João, ele vem falar, trabalhai não pela comida que perece. E Jesus, ele vem apontando, ele aponta para a comida que é eterna, que é a comunhão com Deus. Paulo também em Romanos 12:1, ele vem apresentar que o corpo, que o vosso corpo, ele é como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Coríntios, lá no capítulo 3, que a gente já viu há muito tempo atrás, né? Quem está desde o começo, que nós somos, ele vem falar, sois o templo de Deus. Coríntios 3:16, 17. Filipenses, que é a carta da alegria. Filipenses, ele vem falar que o Deus dele é o ventre. Então, Paulo, ele critica quem vive apenas dos prazeres carnais. E ele já no versículo passado, né, a gente viu essa questão de que tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito, né? É, então, essa Mari, minha querida, pode falar, minha querida. Tá sem som, tá parecendo eu. Tá.
É que eu tô no celular. Eu fiquei pensando, né? Eu não sei se a gente mudou um pouco. Tiveram algumas mudanças, sim. Algumas pessoas começam a fazer reflexões diferentes com o uso do corpo, porque a gente não olha só o corpo físico, mas a gente tem estudado um pouquinho, Joana. Você tem o corpo mental, você tem o corpo espiritual, você tem vários corpos. E aí, quando você não cuida dos corpos de uma forma geral, uma integral, você deteriora-se. Quando você não se alimenta, porque você não vai pensar só no alimento também do corpo físico, para que você se sustente, também você vai se deteriorando, porque você não se alimenta só de comida, digamos, aquela que a gente faz refeições, mas você se alimenta de pensamento, você se alimenta de energias, se alimenta de palavras. Então, eu fico me perguntando, nós hoje, a sociedade atual, a sociedade que a gente diz que é a pós-modernidade, e na concepção socioantropológica, parece que a gente está se perdendo também nesse contexto, porque a gente está cuidando do corpo físico. E eu falo porque eu treino todo dia, não por questão de estar com o corpo esbelto, mas é questão de saúde mesmo. E aí, quando você falava, eu vejo isso assim, os homens se preocupando com aparência e colocando, sempre fazendo os portes mais para cima e as mulheres mais para baixo, mostrando o bombonzinho e tudo mais. Mas assim, cada um fazendo aquilo que acha que é conveniente, né? E a alimentação também é bem delicada para a gente. Mas o que me chamou muita atenção foi que parece que a mudança ela foi pouca, porque alguém de vocês falou ainda há pouco que os gregos eles cuidavam muito do corpo, da aparência. Então, qual é a diferença que nós estamos hoje? Era um cuidado do quê? Tanto é que o perfil do corpo físico é inspirado, em sua maioria, com a versão grega da beleza, da sensualidade, do prazer, né? E hoje, o que que a gente está fazendo de diferente? Quantas agressões, quantas violências nós estamos hoje recebendo ou até mesmo oferecendo para o outro que foge àqueles padrões de beleza que são impostos pela sociedade, que você tem que ter uma pele mais clara, um cabelo todo arrumadinho, um corpo esbelto, se vestir de tal forma, você comer e posta o que você come. Então, será que nós mudamos a esse ponto mesmo de refletirmos que a nossa existência ela tem um sentido, ela tem um significado muito grande, que o nosso corpo ele deve ser utilizado para que a gente possa refletir, para que a gente possa cuidar dele, porque é um instrumento também de reprodução, mas é um instrumento que a gente recebeu como sendo algo que foi doado momentaneamente, mas que nós precisamos cuidar dele. Porque se nós não cuidarmos, nós adoecemos. Se a gente não se alimentar de forma coerente, com nutrientes, a gente também vai adoecer. Então, por que que hoje nós estamos tão adoecidos e temos condições de fazer estudo, reflexões, de ter acesso à própria ciência que nos dá e a gente não se dar conta disso ainda? Parece que não está muito longe essa reflexão que Paulo está trazendo para a gente. Hoje é contemporâneo o que a gente está vivenciando. Quantas vezes eu me vejo comendo doce, porque eu amo doce, tenho mania de doce. E eu sei que faz mal para o meu corpo e faz mal para a minha mente também, porque eu fico mais agitada. E, e qual o sentido que a gente está dando hoje para esse corpo físico, mental, espiritual, que nós estamos tendo a oportunidade de usufruir e de fazer diferente? A gente consegue enxergar quando a pessoa está bem, quando ela
fala não só pausadamente, mas quando ela expressa no olhar dela, no sentido dela, aquilo, o cuidado que ela tem. Não da ansiedade. Hoje eu estava na Federação Espírita, aqui onde eu moro no Amapá, em Macapá, e aí eu fazia muito tempo que eu não via uma pessoa da evangelização, uma trabalhadora, ela olhou para mim e falou assim, nossa, você está tão serena, você está tão tranquila. Eu não estava, na verdade eu não estou, né? Eu estou com o irmãozinho aqui me perturbando. E aí ela falou, naquele período que você era diretora, você andava muito agitada. Eu falei, meu Deus, a gente nem se dá conta do quanto o nosso corpo, a nossa aparência, ela transmite realmente aquilo que a gente está expressando. E talvez seja por isso a grande dificuldade que nós ainda temos quando Paulo chama a atenção da gente, para a gente olhar para o nosso corpo e para o nosso alimento como algo divino, como oportunidade que a gente tem para a evolução, e não para que a gente acabe se prejudicando ainda mais. Quando eu vou algumas vezes para as rodas terapêuticas e a gente vê o quanto nós, seres humanos, estamos doentes por conta do abuso sexual que nós fizemos até nessa encarnação. E você falando, Silvia, você relatando, eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que eu fazia parte também nessa orgia toda, porque muito difícil a gente se desconectar dessas situações. Mas eram essas contribuições e eu acho que estou no celular e está oscilando, eu caio e volto, mas eu estou prestando atenção. Mas assim, está bem interessante o diálogo com vocês. Obrigada, tá? Obrigada a você, minha querida Mari. Corinto é tão atual, né? A gente já falou tanto sobre isso, né? Como Corinto é atual e como os temas daquela época que Paulo tratava com os irmãos de Corinto, como são temas tão pertinentes a nós. Por isso que a carta aos Coríntios, ela é muito importante, porque é sobre a nossa realidade. A gente olha, né, as redes sociais, a gente vê o culto ao corpo, as meninas, os meninos já crescendo, cultuando ao corpo, e, e a gente vê como isso é difícil, como isso traz vidas vazias, né? Traz um vazio. E em relação ao ventre e estômago, o termo grego que o Paulo usa é coilia, que quer dizer, que literalmente quer dizer ventre. E ventre é a cavidade onde ficam os órgãos internos, né? Especialmente o estômago. E então, nesse sentido físico, os alimentos, eles são digeridos pelo estômago. E literalmente, né, simbolicamente, o ventre, ele pode representar os apetites, os desejos físicos, os prazeres, e então é essa relação, mas no grego é ventre. E vamos voltar lá para o Manjares, para o texto de abertura que nós lemos, e que é o texto que Emmanuel refletiu sobre esse versículo, né? Primeira coisa, manjar. Por que que Paulo trouxe essa palavra manjares, né, para dar nome a esse texto que ele vem fazer referência ao versículo? Paulo, ele quer justamente destacar aquilo que é passageiro, aquilo que é sedutor no plano material. Manjar, ele vem representar, vem simbolizar os prazeres da vida.
principalmente comida farta, os prazeres sensoriais, conforto, a busca desmedida pelos sentidos. Então, quando Emmanuel fala em manjar, ele vem expandir esse sentido de Paulo, né? Que não é só dos alimentos físicos, mas de tudo aquilo que pode alimentar os nossos sentidos e adormecer a nossa alma, se não for vivido com equilíbrio. O manjar, no contexto bíblico judaico, ele chama Adanim, em hebraico, e eram relacionados a alimentos mais refinados, pratos preparados com riqueza, e eram símbolos das festas, abundância, celebração. A gente também já viu sobre banquetes, né? Como os banquetes eram fartos. E os manjares nas festas judaicas, eles eram associados às festas sagradas, como a festa de Páscoa, dos tabernáculos, mas sempre no judaísmo utilizado com moderação, com espírito de gratidão. E o excesso de manjar, porém, era visto como um perigo espiritual, porque levava à gula, como a Mari trouxe, né? Ao orgulho, ao esquecimento de Deus. E no contexto grego, manjares, ele também ele associado a essa busca refinada de prazer, a celebração dos sentidos, ostentação de riqueza, de luxo nas refeições. Então, para muitos gregos, principalmente os das classes mais altas, banquetes e manjares não eram apenas para nutrição, eram ocasiões para exibir-se socialmente e para o culto do prazer. Então, era muito comum nas festas gregas os excessos, como a gente já viu, comida em abundância, os grandes banquetes, as bebedeiras e também as práticas sexuais associadas aos banquetes. E quem que nunca ouviu falar a expressão manjar dos deuses, né? Manjar dos deuses. Então, essa expressão manjar dos deuses, ela vem lá da mitologia grega, ambrosia. Ambrosia era um alimento que eles falavam que davam imortalidade aos deuses do Olimpo. E manjar dos deuses passou a significar algo extremamente desejável, com prazer máximo, sabor supremo. Então, culturalmente, dizer que algo era um manjar dos deuses significava exaltar aquilo que dá prazer, um prazer elevado, uma satisfação completa. Mas, no entanto, né, no Evangelho, o verdadeiro manjar dos deuses não é físico, é o alimento espiritual que Jesus nos traz, o pão da vida, a água da vida, né? É, então, Paulo e Emmanuel, eles vêm nos chamar a inverter essa perspectiva, né? Que o verdadeiro manjar, ele nos imortaliza, não é o prazer sensorial, mas o verdadeiro manjar é a nutrição do corpo. Então, quando Emmanuel traz manjar como título desse texto dele, ele vem para nos relembrar a esses prazeres materiais que aprisionam a alma. Então, que os manjares da terra são passageiros, mas que conduz à vida eterna, né? O alimento do espírito. Então, a gente precisa aprender a usar o que é da matéria com equilíbrio,
A gente precisa buscar o manjar verdadeiro, que é a elevação da alma. E Emmanuel ele vem nos ensinar que os manjares do mundo nutrem o corpo por um momento, mas só o manjar do espírito é este que traz a comunhão com Deus. E ele já vem aqui no começo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse texto? Ele já vem falando aqui, quem gasta o tempo. Então, esse gasta, Emmanuel ele já vem trazendo essa ideia do desperdício, desperdiçar o tempo. Quem gasta o tempo. Então, o tempo, o que que é o tempo? É uma das maiores dádivas concedida ao espírito encarnado, concedida a nós, o tempo. Então, gastar, em vez de empregar esse tempo e aproveitar, é um indício de uma oportunidade reencarnatória desperdiçada. É improdutivo. E quando ele vem falar de consagrar todas as forças da alma, consagrar já nos remete a um ato sagrado, dirigido ao bem, ao crescimento espiritual, né? Então, Emmanuel, ele vem alertar para a gente que quem consagra as suas forças mais nobres, como a inteligência, a sensibilidade, a criatividade, é que é para consagrar ao espírito, não para o corpo. Ou seja, a dedicação do ser está sendo deslocada para aquilo que é transitório, está sendo deslocado para a matéria, para as fantasias do corpo. Paulo ele traz as fantasias do corpo. E o que que são essas fantasias do corpo? Os prazeres passageiros, as ilusões de poder, de beleza, beleza física, riqueza, riqueza sensorial, as demandas do ego material que busca satisfação plena, né? Então, Emmanuel, ele vem nos chamar a atenção a esses desejos de fantasias, porque não são realidades duráveis, são construções ilusórias, que elas vão desaparecendo com o tempo, com a velhice, com a morte do corpo. Elas desaparecem. E quando ele fala que, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, o que é esse esquecer? O problema não é ter um corpo, nem viver no mundo material, mas o problema é esquecer a finalidade da nossa existência. Esquecer que o corpo, o nosso corpo, é um instrumento de Deus, é um instrumento de trabalho. Então, o corpo, ele é comparável a um templo, ao templo, como Paulo ele vem sempre trazer. O corpo é um templo, é a ferramenta que o espírito usa para se manifestar, para aprender, para crescer, para evoluir. Então, quando o corpo se torna um fim em si mesmo, a ordem natural, que é o espírito regendo a matéria, é invertida, é a matéria regendo. Então, inverte-se. E ele também vem falar do cedo, olha o tempo de novo. Cedo esbarrará na perturbação. Então, esse cedo, o Emmanuel, ele vem trazer que quem se dedica apenas ao corpo, aos prazeres, não vai demorar para sentir os efeitos negativos dessa escolha.
perturbação, é o estado da desarmonia íntima. Então, quando a matéria se sobressai, vem angústia, insatisfação, ansiedade, porque nada que é apenas material preenche as necessidades profundas do espírito. Inutilidade, olha só, nesse pequeno trecho que está destacado, a inutilidade é uma vida vazia de propósitos reais. A alma, ela não frutifica, ela não cresce, apenas passa pela existência acumulando experiências efêmeras que nada constrói. Sombra, ele vem trazer em sombra, é a descida moral e espiritual, é é a separação de Deus, mergulhando em estados de sofrimento. Margarida, minha querida, pode falar. Tá mudo, minha querida. Minha querida, coloca o mouse em cima dos três pontinhos. Deixa eu... Ou, agora Agora, sim, abriu. sim, é o seguinte, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, no sentido do tipo de alimento. Digamos, eu sou espírita, eu vou trabalhar na mediunidade. Outra coisa, não é só isso, eu já trabalhei com um jesuíta, e quando ele ia participar de reuniões assim, em Genebra, e coisa, ele ficava o tempo todo só comendo alimentos como verduras, peixe, coisa assim, bem leve. Aí eu ficava me perguntando, que todo mundo diz, não come carne. Aí eu disse, não é o tipo de carne, é a preparação de alimento, o tipo de alimento. É isso que eu me preocupo assim. Eu sei que a gente tem que cuidar do corpo. Até no Evangelho, se você vai estudar, você vê que precisa cuidar do corpo. Mas como cuidar? A minha preocupação é essa. Se você já teve algum estudo assim sobre isso, É entendeu? através da nossa reforma íntima. Não adianta nada a gente se abster de alimentos ou se abster de certas práticas, se dentro de nós ainda a gente continua com egoísmo, a gente ainda continua com as nossas práticas voltadas para o material. Então, Entende? é a nossa reforma íntima. Aham. É o nosso proceder, É o nosso proceder. exatamente. É o nosso É isso. proceder. Não adianta É. nada. Tem um texto em que eu coloquei, será aqui, um trecho, um outro Aham. trecho de Manjares. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se utilizará a colaboração preciosa. Então, a satisfação dos sentidos fisiológicos, que é comer, beber, repousar, sentir prazer, é descrita como adubo para o solo. Eles são importantes, eles sustentam a vida, eles garantem o suporte necessário
para que a gente germine e frutifica, como e dê frutos, como a semente. Ou seja, esses recursos materiais, a comida, os prazeres, eles não são maus em si. Comer carne não é um mal em si, mas eles fazem parte do plano divino para o desenvolvimento da alma na Terra. Agora, como que você se utiliza deles, ou como que é o seu, se não está acontecendo a sua reforma íntima, de nada vai adiantar você se abster-se para uma reunião mediúnica da carne, se dentro de você está um turbilhão, se não tem o equilíbrio. Mari, minha querida, você quer colaborar? Por Quero sim. favor. Margarida, foi que eu levantei a mão. Eu também frequento reunião mediúnica e uma das coisas que eu sempre ouvia é que a gente precisa ter uma alimentação mais leve. Mas não é só na reunião mediúnica. O que seria uma alimentação mais leve? Como a Silvia falou, eu particularmente não como mais carne vermelha, mas é uma opção minha. Eu acho que eu nunca gostei. Então, desde que eu compro a minha comida, me alimento, eu trabalho, então eu escolhi o que eu posso comer. E é comer algo mais leve. Por exemplo, ao invés de você comer 3 bifes, você come 1,5 para você alimentar o seu corpo, não para você alimentar a gula. Mas você tem que ponderar, comer fruta, comer verdura. Obviamente que nem todo mundo tem condições financeiras para isso, mas fazer ponderações. A gente precisa comer para alimentar o corpo, não para que a gente vá acima disso. Eu não sabia que o café, esse é no livro, acho que é do Ptolomeu Miranda, que eu gosto muito dele, dá algumas orientações para quando você vai para a reunião mediúnica. De preferência, você não tomar café, porque o café te deixa agitado quando você vai para a reunião mediúnica. E eu sou amante de café, então o máximo que eu estou fazendo hoje, por exemplo, amanhã eu vou para a reunião mediúnica, só vou tomar de manhã. E eu fui só entendendo isso à medida que eu fui estudando, mas como a Silvia fala, eu estou tentando a todo custo me melhorar, refinar moralmente. Por quê? Porque tentando me conectar mais com o meu mentor espiritual, fazer a mediunidade com Jesus, antes de ir para a reunião, fazer prece, em todos os dias, mentalizar a minha equipe que trabalha junto comigo na reunião, eu entendo que isso são procedimentos que a gente vai adquirindo para que a gente possa ir se aperfeiçoando. E, consequentemente, se a gente tem limites para tudo, o nosso corpo também ele vai precisar disso. Quando você extrapola que você não tem uma alimentação regular, exemplo, eu não gosto de comer, eu tenho dificuldade de comer comida, sempre tive dificuldade. Então eu tive uma nutricionista e ela fala assim para mim, ó, você tem que comer, tomar o café da manhã, 10 horas você fazer um pequeno lanchinho, meio-dia você comer uma outra porçãozinha, aí 4 horas, 7 horas e 9 horas, eu falei, meu Deus, mas é muita comida. Eu falo, mas eu tenho fome. Não, mas você tem que comer, porque você vai precisar alimentar o seu corpo. E aí eu vejo que isso é um cuidado que a gente tem. Por isso que a gente, quanto espírita, acredita na ciência. E o alimentar o corpo também ele vai nos ajudar para que a gente fique até mais leve, que a gente fique mais, digamos, menos ansioso. E um médico que vai para a reunião mediúnica, se ele come antes de ir, acho que é o Jacobson, naquele livro, naquele estudo que ele faz sobre o livro dos médios, ele diz, de preferência, não se alimentar 4 horas antes da reunião mediúnica. Por quê? Pode dar algum problema gástrico, pode dar dor de cabeça, você pode sofrer alguma coisa que vai atrapalhar na hora da reunião mediúnica. E isso já aconteceu com uma colega minha, que ela acabou comendo muito doce e ela teve que sair
no momento que estávamos trabalhando. E foi complicado, porque fez barulho, atrapalhou. Enfim, Margarida, eu não sei se eu te ajudei ou se eu atrapalhei mais ainda. Ajudou, ajudou. Claro que ajudou. Mágida, minha Obrigada, querida. obrigada. É, a Graci está colocando um tanto de coisa lá no chat. Não sei se vale a pena você ler, depois eu falo. Quer ler primeiro o que ela está falando? Eu leio. Pode falar primeiro. Fazendo aqui também trazendo aqui Paulo e trazendo aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, pelo menos, posso fazer esse link do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a lei de amor, que começa com Lázaro, que ele, no finalzinho do trecho, ele diz assim, disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos, aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. E eu acho interessante porque o pecado, a, 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 o que é falado lá atrás do que seria pecado é errar o alvo. Depois é que foi sendo desvirtuada a palavra, né? Então eu acho que aqui ele também quis que a gente fizesse esse link. Por isso que eu estou. Aquele, pois, em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. É interessante porque nada é desperdiçado a palavra. Esse está no capítulo 11. Agora, no capítulo 17, que é sede perfeitos, nas instruções dos espíritos, chega a cuidar do corpo e do espírito. É grande, é um espírito protetor e todo mundo já deve ter lido. Quando a gente sai do Evangelho, a gente vai para André Luiz, num mundo maior, ele fala da casa mental. E aí ele fala dos 3 andares. O sótão, que é o automatismo, o instinto. A gente fala do andar térreo, que a gente fala do momento presente. E a gente fala do andar superior, que é a nossa conquista do bom uso do tempo, da disciplina e da serenidade para alcançar os propósitos maiores. Não é interessante todas as conexões que são feitas, né? Sim, muito interessante. Deixa eu. Gratidão pelas colocações, Mágida. Deixa eu ler o que a Graça em relação aos alimentos. Lembrando que alguns alimentos demandam muito das energias dos organismos para serem digeridos. Se vamos nos entregar a uma atividade que demande mais de nossas energias, como nosso corpo estar realizando mais esforço no processo digestivo, a sonolência, a euforia provocada por alguns estimulantes neuroquímicos como a cafeína. Vale observar, sobretudo, nossas necessidades orgânicas e o ritmo do nosso próprio corpo. O Rigonati, o Eliseu, ele vem falar que Jesus insiste na reforma íntima, né? A reforma íntima, se a purificação não acontece pelas mãos, ela acontece pelo coração. Não são práticas exteriores, por mais vistosas ou piedosas que pareçam, que purificam o ser humano. A transformação real do ser humano, ela começa no íntimo, no movimento silencioso da consciência, na luta secreta contra os impulsos inferiores,
Então, é no íntimo de cada indivíduo que gera o mal, o qual depois ele vem se concretizar em atos. Então, a reforma interior, ela não adianta nada você mudar hábitos exteriores. A gente pode mudar roupa, a gente pode mudar alimentação, a gente pode mudar discurso, a gente pode mudar companhia, mas se a gente não muda o nosso coração, nós voltaremos sempre às mesmas quedas, com a mesma aparência renovada. Então, não basta moderar o corpo, não basta a gente moderar apenas a comida. A gente é preciso orientar o coração. Então, é fundamental nutrir o corpo. Nutrir o corpo com coisas boas, com alimentos bons. A gula, quando a gente se deixa dominar pelo alimento, entra a gula. A gula é um prazer, está ligado a um prazer. É o prazer da saciedade, da alimentação, da gula. Então, sem a nossa reforma, sem a nossa mudança, a gente não tem força espiritual. A gente, com a reforma íntima, mesmo com lutas silenciosas que ninguém vê, a alma ela vai se purificando e vai caminhando segura rumo à luz. Então, depois da gente refletir, né, sobre a necessidade agora da reforma íntima, vamos. Deixa eu avançar, que já estamos só para a gente finalizar. Então, depois da gente olhar sobre a reforma íntima, sobre alimentação, agora a gente vai para uma dimensão um pouco mais profunda, que é a luta pela evolução que se trava dentro da própria consciência. Kardec, ele vem nos trazer no capítulo 4, inteligência e instinto. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que as suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que a da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência, a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Nós somos chamados a ultrapassar esse instinto que rege os nossos impulsos imediatos. Então, quando a gente consegue domar o instinto que rege esses nossos impulsos, a gente consegue viver essa inteligência iluminada pela consciência. Quando Kardec, ele nos mostra que o instinto é uma forma de inteligência rudimentar, importante, vital, mas inconsciente. Então, o instinto, ele rege as nossas necessidades básicas: preservação da vida, sobrevivência, reprodução. E no reino animal, o instinto, ele é soberano, ele é automático. Já a inteligência verdadeira, né? Ela surge quando há uma combinação consciente das percepções, dos raciocínios, das escolhas. E o instinto, ele não desaparece, mas ele vai se transformando, aliando-se à consciência. Então, o instinto aliado à consciência é a consciência desperta, pela percepção dos valores espirituais, pelo entendimento do bem, do mal,
que a gente conquista para a nossa liberdade real, né? E Paulo, ele vem alertar para a necessidade da gente viver o corpo como se a gente estivesse entregando o corpo a Deus e não para os nossos prazeres. E esses desequilíbrios, quando a gente não tem um equilíbrio entre não só a alimentação, né, mas nos nossos sentidos também, a gente fica preso. E Kardec, ele vem fechar esse raciocínio que a santidade, você não é a gente reprimir os nossos instintos, mas a gente educá-los pela vontade, através da luz da inteligência, da liberdade. Então, quando a gente, do instinto à consciência, a gente caminha numa trilha que nos leva à verdade, à liberdade, onde o corpo e a alma, elas se unem num serviço a Deus. Então, hoje, para ir finalizando, né, que a gente já até passou do nosso horário, está passando, a gente viu que o corpo ele não é um fim em si mesmo, mas ele é um instrumento sublime. O corpo ele é sublime. Ele é um chamado a servir o espírito em sua ascensão. Então, Paulo ele nos alerta sobre a necessidade da gente viver o corpo, mas viver o corpo a Deus. E não para as ilusões passageiras. Não é um instinto que deve governar, mas a consciência desperta que deve governar. É ela quem deve iluminar as nossas escolhas, e não os nossos sentidos, não os nossos instintos, né? Alguém tem alguma considerações? Alguém quer fazer considerações finais? Ficamos mais nesse versículo ou podemos seguir para o versículo 14? Então, meus amigos, oi? Não, estava Quem que pensando em abriu? seguir. Eu estava comentando, eu ia até comentar, mas Ah, existe um equilíbrio, né, que a gente tem que achar. Cada um vai achar seu próprio equilíbrio, né? Tanto das questões do uso do corpo como do uso da alimentação, e que não tem regra, né? Não tem exatamente a regra. E é um equilíbrio que tem que ser bom para você nesse estágio de evolução que você se encontra e que é diferente do outro que pensa diferente de você, né? Então, e nós não temos exatamente uma regra, uma receita de bolo que vai dizer quem está certo e quem está errado. Naquele momento, você precisa comer a carne e a outra não precisa comer. São vivências diferentes, equilíbrios diferentes. Não tem o certo e não tem o errado, porque vai da sua consciência, né? Ó, tem que ter a consciência e você mudar. Está nesse slide. Interessante, né? Não tem o certo e não tem o errado, porque a gente precisa respeitar a caminhada de cada um. A gente sabe o propósito, mas nem sempre a gente consegue. A Marineide quer falar alguma coisa. Mari, minha querida. É só para destacar que a Silvia fechou bem, bem legal. Eu não sei o nome, só tá Neve Brasília. Que tá de vermelhinho, foi a Denise, última que falou. Oi, Denise. E você tem toda a razão. Quando a gente olhar para o nosso espelho da alma
a gente vai perceber que nós precisamos caminhar, que nós precisamos evoluir e que a gente só evolui com o outro do nosso lado. Mas não significa que o outro vai seguir os mesmos passos que eu estou seguindo. Mas quando ele compreender e eu compreender que nós podemos seguir passos iguais, que é caminhando para a nossa evolução moral, nossa, nós já estamos assim super bem, né? Infelizmente, a gente assume essa conduta de querer ensinar para o outro quando a gente nem aprendeu para nós mesmos. Daí que hoje, para mim, a reflexão desse encontro, que a Silvia deixou muito destacado, é que a nossa reforma íntima, ela precisa ser urgente, mas é uma necessidade que vem de mim mesma. Eu sei dos meus limites, seja com meu corpo mental, meu corpo físico, meu corpo espiritual. Eu sei dos meus limites com a minha alimentação. Por exemplo, eu tenho fibromialgia e uma das consequências é a forma como eu não cuidei do meu corpo mental. Então, fui só somatizando, 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 a ponto de chegar à dor no corpo. E eu tive que voltar a cuidar do corpo com atividade física, com alimentação, mas principalmente com a reeducação moral. E foi no primeiro momento pela dor. E hoje eu estou vendo o quão foi importante isso para mim, porque senão nem sei onde eu estaria. Então, eu concordo com vocês o quão é importante a gente cuidar da gente e não cobrar do outro aquilo que às vezes a gente não é nem capaz de fazer. É o que Paulo fala para a gente, né? Se você, eu posso ler o que a Fernanda colocou, Silvia, que eu achei bem interessante aqui. Deve. Aí a Fernanda colocou se um corpo é ferramenta indispensável para a vida, acho que é vinda, né? A vida terrena. A mente é instrumento direcionador de como utilizar o corpo para um melhor aproveitamento nessa vida. Precisamos de equilíbrio para cuidar da mente e do corpo, para seguir na evolução, na reforma. É isso mesmo. Enquanto a gente não perceber que tudo na vida é equilíbrio, fica difícil. Então, gente, gratidão pelo encontro e eu vou, com certeza, ficar mais ciente da minha reforma íntima, sem murmúrio. Só para finalizar, né? Ficou para trás o texto do Onofre de Abreu, Dualidade e Equilíbrio. E ele vem trazer que a importância dessa força mental, né? É a consciência reguladora que nos chama para o uso sábio da nossa liberdade, das nossas escolhas, né? E é como se a força mental fosse uma argila que viva, que molda o nosso templo, né? Então, ou aprisiona. Então, ou ela nos liberta, ou aprisiona. E para finalizar, então já demos o nosso horário, então a gente agradece pela oportunidade deste encontro que a gente pôde refletir, né, sobre o nosso corpo, o que a gente faz do nosso corpo. E tem que usá-lo com moderação, né? Usar com moderação, usá-lo com equilíbrio. Então, que cada consciência aqui presente hoje que a gente possa lembrar da nossa verdadeira liberdade, que a nossa verdadeira liberdade não está em seguir os nossos impulsos, mas em escolher seguir o Cristo, em escolher e compreender que o nosso corpo é um instrumento para o serviço
do Cristo, serviço de Deus, serviço de Maria. Então, que a gente possa aprender a usar as nossas forças para florescer, e não para permanecer como aquela semente que o Emmanuel trouxe, né? Que não quer sair, quer ficar no adubo ali, colhendo a comida do adubo, e não quer florescer, e não quer. Então, uma semente que não rasga a terra, que fica só ali no conforto do adubo e da terra, ela não evolui, ela não vai servir o propósito a que ela veio, né? Que é florir, frutificar. Então, a gente também, se a gente ficar nos nossos prazeres, sejam eles alimentares ou sexuais ou qualquer outro prazer, a gente não vai romper a terra e evoluir. Que a gente tenha o alimento da nossa alma, que a gente possa ter esse alimento retirado do Cristo e não de outros lugares. Então, nessa harmonia, nesse sentimento, nesse, nessas vibrações, vamos elevando ainda mais os nossos sentimentos, as nossas vibrações, e agradecer a Deus pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, reunidos em estudo, buscando a nossa evolução, buscando a nossa melhoria, buscando nos alimentar de fato com o que é bom, buscando em Jesus o alimento eterno, o pão da vida, a água viva que nos nutre e não nos deixa sentir fome. Que a gente possa sempre ter a nossa fome e a nossa sede saciada por Cristo. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Gratidão, meus queridos. Foi ótimo, Semana que vem tem Maria, ótimo. aí continuando Maria em Miqueias. Beijos, boa noite, uma ótima semana a todos.